Nosso objetivo é responder a seguinte pergunta: como as plantas absorvem nutrientes que estão presentes no solo? E para responder a essa questão, nós dividimos em duas partes. Para responder a essa pergunta, nós dividimos em duas partes. Na primeira parte, foram as aulas anteriores que nós falamos sobre o solo, fatores do solo, características das plantas e as formas de absorção de nutrientes. Isso foi no ambiente macro. E agora, nessa segunda parte, para a gente poder entender como que as plantas absorvem os nutrientes que estão presentes no solo, nós vamos trabalhar no ambiente micro, com várias subaulas e que nós vamos entender o processo a nível celular. Então vamos lá. Então, começando a nossa quarta série de aulas, essa primeira subaula que nós vamos ter, nós vamos falar especificamente sobre os transportadores transmembranares e vamos entender tudo que é necessário para que as plantas consigam absorver os nutrientes que estão presentes na solução do solo. Nesse primeiro momento, nós vamos tentar entender a natureza dos transportadores transmembranares. E nós já vimos que o fluxo da água no sistema solo-planta-atmosfera ele vai seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico que permite que a água, então, entre nas raízes, suba até a parte aérea e vá das folhas para a atmosfera, seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico. E os nutrientes que estão presentes nessa solução do solo, que estão sendo absorvidos, para que eles desempenhem as suas funções, eles têm que estar dentro das células. Nós já vimos na aula passada as formas pelas quais as plantas absorvem os nutrientes. Existem basicamente duas vias. A primeira via é a via apoplástica e a segunda via é a via simplástica. A via apoplástica, os nutrientes e a água eles vão seguir por fora das células nos espaços intercelulares até chegar na região do cilindro central, quando ele vai encontrar a endoderme, e agora ele vai passar para a forma apoplástica até chegar no xilema. A outra forma de absorção é a via simplástica. E nessa via simplástica ele vai atravessar a membrana de uma vez e vai seguir via plasmodesmo, célula a célula, até chegar, atravessa a membrana de Caspary, até chegar no cilindro central, onde vai ser absorvido e ser levado para a parte aérea pelo transporte xilemático. Nós já vimos isso na aula passada, qualquer dúvida, veja as aulas anteriores. Mas o fato é que, quando a gente pensa no processo de fluxo de água que vai levar os nutrientes para perto da raiz, nós também já estudamos as formas pelas quais esse processo acontece, que é o fluxo de massa, a difusão e a interceptação radicular. Nosso foco em pequenas distâncias é o processo da difusão. E o que é difusão? Difusão nada mais é do que a passagem de substâncias de onde elas se encontram em maior concentração para onde se encontram em menor concentração. Como, por exemplo, se eu colocasse aqui uma gota de uma substância colorida. O que vai acontecer com essa substância colorida? Ela vai se difundindo para dentro da água. Da mesma forma que a água vai se difundindo para dentro dela. De tal forma, com o tempo, nós vamos encontrar uma solução homogênea. Elas vão entrar em equilíbrio. Nesse esquema aqui de cima, no canto direito, nós estamos vendo o fenômeno da osmose. E o que é a osmose? Já vimos nas aulas anteriores, quando falamos sobre a água, que é a passagem de moléculas de água por uma membrana semipermeável que somente permite a passagem de água. Ou seja, quando nós temos dois ambientes aqui, o ambiente A e o ambiente B, que tem concentrações diferentes, o que vai acontecer? A água vai migrar, vai atravessar essa membrana, de tal forma que as duas soluções vão entrar em equilíbrio. Então, difusão está levando em consideração o efeito de concentrações diferentes entre dois pontos considerados. E quando a gente olha o processo de absorção de íons pelo sistema radicular, a gente observa um gráfico semelhante a isso, em que nós temos aqui no eixo X, nós temos a concentração de íons, e aqui no eixo Y, nós temos a taxa de absorção. E o que foi observado? Se o processo fosse único e exclusivamente por difusão, ou seja, passagem de moléculas de um lado onde elas se encontram em maior concentração para o local onde se encontra em menor concentração, nós teríamos uma reta nesse sentido.
Pode ser mais inclinado ou menos inclinado, não importa. Mas o fato é que não é isso que é observado quando acontece a absorção de íons pelo sistema radicular. Acontece uma curva, desta forma aqui em cima. Ou seja, não está acontecendo o processo de fusão única e exclusivamente. Alguma coisa a mais está acontecendo de tal forma que a taxa de absorção tende a ser maior do que simplesmente poderia ser explicado pelo processo de difusão. Então isso é uma primeira evidência para a gente tentar descobrir a natureza dos transportadores transmembranares. E foi feito um experimento em que foi colocado no eixo X, nós temos uma camada lipídica artificial, uma membrana artificial. E no eixo Y, nós temos uma membrana biológica. E o que eles fizeram? Eles compararam as taxas de absorção de diversas substâncias entre esses dois ambientes distintos, quando apenas tinha uma camada lipídica, única e exclusivamente lipídica, e a outra com uma membrana biológica, que tinha, além da parte lipídica, tem outros constituintes que participam dela. E o que foi observado? Que algumas substâncias, a taxa de absorção foi indiferente entre elas. Por exemplo, o glicerol, o CO2, o oxigênio, a taxa foi absolutamente igual. Não importa se a membrana era unicamente formada por lipídios ou era uma membrana biológica. Mas quando se colocava íons, não importava a carga, que tal potássio, sódio, cloro, inclusive a própria água, a taxa de absorção nas membranas biológicas era maior do que a taxa de absorção nas membranas artificiais, únicas e exclusivamente lipídicas. Ou seja, quando a membrana era biológica, que era completa, a taxa de absorção era maior do que quando a membrana era única e exclusivamente formada por fosfolipídios. Então, existe alguma coisa a mais presente nessas membranas que faz com que essa taxa de absorção de substâncias que tenham cargas ou polaridade aconteça com maior eficiência nas membranas biológicas. Essa é uma outra evidência que eles observaram em termos da permeabilidade para entender a natureza dos transportadores transmembranares. E uma outra coisa que eles observaram, semelhante ao que foi observado inicialmente, que quando nós temos uma difusão simples, como nós já comentamos, as taxas de absorção elas são contínuas, constantes. Então aqui nós temos no eixo X, nós temos a concentração, e aqui no eixo Y nós temos a velocidade de absorção. Aqui vai ser a absorção. O que eles observaram? Que na difusão simples a reta era linear, não importava a substância sendo analisada. Mas quando observavam em condições reais, havia uma curvatura nessa taxa de absorção. Ou seja, alguma coisa estava fazendo com que a taxa de absorção fosse maior. E esse comportamento dessa curva é extremamente semelhante a uma cinética enzimática. E quando nós estamos falando de enzimas, nós estamos falando de proteínas. Então, baseado nas evidências de que a taxa de absorção ela apresenta um comportamento semelhante a uma cinética enzimática, com velocidade máxima, metade da velocidade, com km, que é igual a metade da velocidade máxima, e ela apresenta também a diferença comparativa quando a gente analisou as taxas de absorção entre uma membrana artificial, somente formada por lipídios, e as membranas biológicas, formadas por lipídios e proteínas e mais outras coisas. Baseado nessas duas evidências, chegou à conclusão de que os transportadores transmembranares, na verdade, são constituídos por proteínas. São essas proteínas de membrana que são os responsáveis pelo transporte de substâncias através das membranas. E como um detalhe, não são apenas as proteínas, qualquer proteína, tem que ser uma proteína integral de membrana. Ou seja, tem que ligar o meio externo ao meio interno. Tem que atravessar, ter dois ambientes distintos a serem considerados. Então, tem que conectar esses dois ambientes. Não pode ser uma proteína periférica. Então, o que são os transportadores transmembranares? São proteínas integrais de membrana. Eles são específicos para determinada molécula ou íon e são eles que fazem o transporte dessas substâncias para dentro ou para fora da célula ou através da membrana, não importa onde a membrana esteja localizada. Eles estão distribuídos aonde? Eles estão distribuídos em todas as partes da célula vegetal que tem membrana. Então ele está presente na membrana plasmática, está presente no tonoplasto, que é a membrana do vacúolo, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, no retículo endoplasmático, em todas as organelas que têm membranas envolvendo. Nessas organelas
elas têm transportadores específicos para ela, que permitem então que haja uma permeabilidade seletiva. É essa a palavra. São os transportadores transmembranares que são os responsáveis pela permeabilidade seletiva das membranas. E quais são os parâmetros que fazem com que elas apresentem essa seletividade? Algumas características são das próprias moléculas dos íons que estão sendo transportados, como, por exemplo, a polaridade ou tamanho, ou raio iônico, como é conhecido, daquela substância, daquele íon, daquela molécula, e a quantidade de cargas que estão presentes nela. Isso aí seria como se fosse uma identidade da substância. Da mesma forma como nós temos CPF, temos RG, tem outros identificadores que nos permitem singularizar, identificar, assim também essas substâncias, essas moléculas, esses íons têm essas características. Ele tem seu CPF, digamos assim, e seu RG. E quais são essas características? São características estruturais, físico-químicas, como nós mencionamos, a polaridade dela, o raio iônico dela, ou seja, o tamanho dela, e a presença de cargas. Ah, mas todos são iguais? Não, não são iguais. Vou dar um exemplo só aqui. Por exemplo, nós temos nitrogênio. Nós vamos ter transportadores específicos para o nitrato e nós vamos ter transportadores específicos para o amônio. Todos dois estão levando nitrogênio na sua estrutura. Porém, o raio iônico do nitrato e a carga do nitrato é completamente diferente do raio iônico do amônio e da carga que o amônio contém. E através dessas características, os transportadores sabem quem é quem neste universo. E uma outra característica importante nessa permeabilidade seletiva não está relacionado única e exclusivamente à substância sendo transportada. Não importa a polaridade, não importa o raio iônico, não importa a carga, mas também tem que se levar em consideração as características do transportador em si. Então o transportador são proteínas, proteína tem estrutura primária, secundária, terciária e se ela for polipeptídica vai ter estrutura quaternária. Isso aí também vai influenciar na seletividade dessas membranas. Por quê? Porque através delas é que as substâncias, essas moléculas, esses íons vão atravessar a membrana. Então eles vão interagir com o transportador para atravessar a membrana. E os transportadores podem ser classificados em basicamente quanto ao tipo de transportador, quanto ao número de moléculas ou íons que estão sendo transportados simultaneamente e quanto ao gasto energético envolvido naquele transporte. Mas isso tudo nós vamos ver na nossa próxima subaula. Nos vemos no próximo vídeo.